gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vana Crochê, me chamo Vanessa e hoje eu vim trazer para vocês um passo a passo desse suplá, que na verdade é um mini suplá de chá, que foi baseado no suplá Maria Alice e já tem esse passo a passo no canal da Andréa Santos Crochê, que é um suplá, um americano um pouco maior. Ele tá aqui na mesa, eu já vou mostrar ele pra vocês. Mas antes eu queria falar com vocês o seguinte, que eu vou fazer uma intro aqui, vou fazer uma introdução, vou mostrar pra vocês alguns suplás e vou dar algumas dicas. Mas se você quiser avançar esse vídeo, para você poder cair diretamente lá no início do passo a passo, eu vou deixar na descrição do vídeo a minutagem para você clicar e já cair direto lá no passo a passo, tá ok? Então vamos lá. Esse mini suplá eu fiz com uma linha que para mim foi novidade, que é a linha da Penguin, linha Bela da Penguin. Vou deixar também na descrição desse vídeo toda a lista de materiais, inclusive a cor que eu utilizei aqui, tá? E eu utilizei também o fio Encanto prateado, que também vou deixar a referência da cor aqui para vocês na descrição desse vídeo. Então, assim, eu amei esse resultado. Esse fio é 100% algodão, muito gostoso de se trabalhar, ele corre muito fácil na agulha. Então, eu acredito que vocês também irão gostar aí dessa dica de mais um fio aí para vocês trabalharem, que é 100% algodão. Vejam aí o custo-benefício para vocês, tá? Aproveitando aqui na mesa, eu já deixei essa mesa aqui arrumada para fazer a foto. E aí eu vou aproveitar e já mostrar para vocês aqui como é que, o que eu tenho aqui na mesa, né? E o que eu vou utilizar nas fotos. Eu peguei esse anel de guardanapo, que eu fiz também com fio prateado, né? Com fio Encanto. Olha, para combinar com esse aqui. Essa peça aqui é uma peça coringa, né? Que você pode até estar fazendo para dar como brinde para os seus clientes. Para quem empreende com crochê, né? Ou fazer também conjuntinho para casa de vocês, ó. Faz o suplá e faz o anel de guardanapo, que fica super chique na mesa. Aproveitando, já fiz ele na versão natalina. E esse aqui eu tava testando um fio também. Esse aqui é barbante 6, tá? É um barbante mesmo, ó. 6. E essa marca aqui é da Fial, Fial Barbantes. E eu achei assim muito bom, tá? Ele não tem pelo, ó. Não tem pelinho, ele tá bem bonita a cor. É porque o vermelho na tela ele distorce um pouquinho, né, a cor. Mas ele tá muito bonito, muito vivo. E a parte verde também, ó, não achei pelinho nele, tá? Então eu recomendo aí esse fio, é muito gostoso de trabalhar, também corre bem facinho na agulha. Esse fio aqui que eu utilizei para fazer esse acabamento é o fio Brisa Star da Penguin. Eu mostrei até ele num vídeo que eu dou dicas de fios dourados para vocês trabalharem com suplá. Também vou deixar no cards aqui, vou deixar na descrição desse vídeo. Esse vídeo tá top, cheio de dicas. Deixei bastante dicas lá, deixei bastante nomes de fios dourados para vocês pesquisarem o valor, para ver o custo-benefício, qual que fica mais em conta para vocês, tá? Quem quiser trabalhar ou quem quiser fazer para casa. E um deles eu mostrei foi esse aqui. Tá? Ele é um fio bem torcidinho e tem esses fiozinhos dourados aqui, ó, nele. E eu aproveitei para já testar ele, eu trabalhei com ele duplo, que ele é bem fininho. Já aproveitei para testar e amei o resultado também, ficou muito bonito esse resultado. Tá? Ficou muito bonitinho, ele é bem macio. Então esse aqui foi super aprovado, gente. Barbante com esse fio da Brisa Star. Essa etiqueta aqui, para quem quiser a indicação, eu vou deixar aqui um link da loja, tá? Para vocês irem lá, porque muita gente me pergunta onde que eu compro minhas etiquetas. Essa daqui é a etiqueta dourada, tá? Eu utilizo muito nesses trabalhos que eu faço com fio dourado. E vou mostrar para vocês a outra versão natalina que eu fiz. Até eu botei aqui uns enfeites aqui, ó, que eu tô fazendo foto, né? Tem ali a xícara de chá, que é o tamanho certinho para cá. E os enfeites natalinos. Ali já tem outro ali enroladinho também para fazer foto. E eu fiz essa versão aqui para testar também, para falar para vocês. Esse aqui foi feito no Barroco. Barroco Maxi Colo número 6. Fio 100% algodão. Aquele barbante é 85%, tá, gente? Esse aqui é o 100% algodão. Fiz o acabamento no fio Encanto dourado, aquela cor 7577. Olha que lindo que ficou. Esse dourado é maravilhoso, né, gente? Olha. E esse fio também, maravilhoso, tá? Aquele eu fiz com vermelho no centro e esse aqui eu fiz com o verde no centro, tá? Deixando aí mais uma opção de cores para vocês verem e ver qual que vocês agradam mais, né? E agora eu vou mostrar para vocês, para aproveitar esse vídeo,
o suplá Maria Alice, tá? Maria Alice é esse aqui, ó. Ele é um suplá grande, de 43 centímetros, porém vocês podem fazer ele menor, tirando 2 carreiras dessa daqui. Uma dessa cheia, né? E uma dessa de quadradinhos. Então ele fica, o acabamento começa aqui, mais ou menos, tá? E aí o acabamento, essas pétalas aqui, para cada uma você vai precisar de 11 pontos de base. Então quando chegar aqui na última volta, se vocês fizerem menor, vocês têm que fazer um cálculo, vocês têm que deixar a quantidade de pontos aqui cheio que cabe a cada 11 pontos uma pétala, tá? Se ficar a mais, vocês façam essa volta aqui diminuindo a quantidade de pontos, ou se ficar a menos, vocês incluem mais pontos aqui para poder bater certinho os 11 pontos aqui para fazer as pétalas. Mas aí dá uma passadinha lá no canal da Andréa Santos Crochê, vou deixar o link do canal dela também aqui na descrição desse vídeo, para vocês assistirem. Vou deixar até o link dessa videoaula aqui, que vocês vão cair direto lá no canal dela, aí vocês se inscrevem lá, tá? E conheça lá o trabalho da Andréa, que é super maravilhoso, ela tem muito trabalho bonito. Inclusive tem tapete, tem outros tipos de trabalho também. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Ativa as notificações, aquele sininho, que quando você apertar o botão vermelho aí de inscrever, vai ter a opção todas. Aí você clica nessa opção todas, que aí o YouTube vai te avisar toda vez que tiver passo a passo novo por aqui no canal. Te peço também para você compartilhar esse vídeo, fique à vontade para compartilhar no Facebook, WhatsApp, Telegram. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link desse vídeo aqui que vocês estão assistindo, para que vocês possam compartilhar com mais facilidade. E também, se você fizer esse trabalho, se você empreende no crochê e você quer uma forcinha aí, quer uma ajuda, faz o seu trabalho, me marca lá no Instagram, que eu vou repostar para você o seu trabalho, te ajudando assim com a divulgação dele também. Então, quem quer fazer esse passo a passo aqui comigo, agulha e linha na mão e bora começar nossa videoaula. Então, para a lista de materiais, eu vou utilizar o fio Encanto da Círculo. Esse aqui é um fio 100% viscose, tá? A cor dele de referência é a 8473 alumínio. Vou utilizar também o fio Bela da Penguin, tá? Esse fio aqui, a cor dele é a 2680. E eu vou utilizar ele com fio duplo, porque o tex dele é 370. Então, para chegar na espessura de um fio 6, eu vou utilizar ele dobrado, tá? Vou mostrar para vocês como é que eu faço para trabalhar com os 2 fios no mesmo novelo. Vou precisar também de uma agulha, tá? A minha agulha aqui é 3,25 milímetros, mas quem não tiver dessa numeração, pode ser utilizada uma agulha número 3, para quem tem um ponto um pouquinho mais folgadinho, tá? Ou para quem tem um ponto mais apertado, pode ser de 3,5 milímetros. Vou utilizar uma agulha de tapeceiro número 14 e uma tesoura para os cortes e arremates. E também, para fazer o arremate e a finalização ficar um pouquinho mais segura, eu vou utilizar a cola jeans. A cola jeans aqui ela serve para os 2 tipos de fio. Caso você não tenha essa aqui, que é a cola universal. Vou deixar aqui no vídeo para vocês também o tamanho que ele ficou. Olha, ele ficou com 34 centímetros. E ele tá pesando 106 gramas. Lembrando que esse peso aqui que eu tô mostrando para vocês é só uma referência, porém não dá para fazer o cálculo de valor assim, tá? Tem que ser feito separadamente os 2 fios, porque os 2 fios cada um tem um preço diferente, tá bom? Então, só para reforçar, eu vou trazer no próximo vídeo um vlog mostrando como é que faz o cálculo para se chegar num valor para cobrar essa peça aqui. Então, para se trabalhar com o fio duplo no mesmo novelo, tá? Eu vou abrir a embalagem e vou tirar um fio aqui de dentro, vou trabalhar com o fio de fora, tá? Então, a gente precisa, infelizmente, tirar toda a embalagem, tá? Vou abrir aqui. Não tem outro jeito. A não ser que você tenha 2 novelos, que aí você vai trabalhar somente com o fio, vai deixar na embalagem, né? E vai trabalhar com o fio só de dentro. Ó, tirei aqui os fios aqui de dentro, vou achar a pontinha dele. Ó, já achei aqui a pontinha, tá? Tá aqui, ó. Agora vamos tirar a embalagem. Aqui, o fio de fora tá aqui, ó. Então, eu vou juntar essas 2 pontas. E vou iniciar agora o trabalho.
Então eu posiciono o fio aqui na minha mão. Para quem sabe fazer o anel mágico de outra forma, pode ficar à vontade, faz do jeito que vocês já estão acostumados, tá? Eu faço meu anel mágico da seguinte maneira. Eu prendo aqui, ó, nesses 2 dedos, dou um giro aqui neles, cruzo aqui em cima, pego esses 2 dedos e prendo o fio, venho com a agulha, com a bolinha virada para baixo, tá? O gancho dela. Passo embaixo dos 2 fios e pego o de trás, ó, o fio de trás e trago para frente, dou um giro, pego esse fio aqui, ó, que é o fio grande que a gente vai trabalhar, e passo no meio aqui dessa alcinha, tá? Aí eu formei um nozinho, ó, primeira alça do trabalho. Tiro do dedo. Esse aqui é o anel, tá? Anel mágico. Vou ajeitar aqui, ó, pra ficar menor esse anel. Vou puxar um pouquinho, ó, porque aí facilita de a gente segurar ele, tá? E agora eu vou voltar dentro desse anel aqui com a agulha, pego o fio lá atrás e faço um ponto baixo, desse jeito. Vou fazer uma correntinha e aí vai virar um primeiro ponto alto. E agora eu vou fazer mais 13 pontos altos aqui dentro desse anel, totalizando assim 14 pontos altos. Então vamos lá, vou para o segundo. 2, 3, 14 pontos altos prontos. Agora eu vou vir aqui, né, com esse fio aqui que tá atravessado, eu vou tirar ele aqui do meio e vou dar uma puxada até fechar bem esse anel, tá? Ó, fechei bem, tá bem fechadinho. Agora eu vou fechar aqui essa primeira volta da seguinte maneira, tá? Vou tirar a agulha da linha, tirei. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo. Preste atenção aqui, porque tem pessoas que estão me relatando que tá ficando embabadado, mas é porque estão aumentando ponto aqui nessa parte da subida. Então, vocês não vão começar a trabalhar em cima desse primeiro, é só no segundo, tá? Ó, vocês vão passar a agulha aqui, ó, de trás pra frente. Pega essa alça aqui, ó, pega a alça e joga ela lá pra trás. Desse jeito, tá? Dou uma ajeitada aqui na frente, pra um ponto ficar do lado do outro, não ficar um sobre o outro. Então, eu volto aqui, ó, no mesmo lugar que eu passei essa alça, ó, volto com a agulha aqui, coloco de novo a agulha, pego o fio lá atrás, trago aqui pra frente, tá? Vai ficar 2 alcinhas e aí eu vou fazer um ponto baixo e uma correntinha para subir o primeiro falso ponto alto dessa volta, tá? Agora nós vamos fazer uma correntinha que vai ser uma correntinha de separação. E vou vir no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação, próximo ponto, um ponto alto, tá? Então, a gente vai fazer assim por toda a volta. Prontinho, fiz aqui os 14 pontos altos com uma correntinha de separação. Agora, nós vamos fechar. Vamos fechar da seguinte forma, tá? Como eu tô terminando em correntinha, eu vou vir nesse primeiro falso ponto alto, vou atravessar aqui, ó, na correntinha de cima, que a gente fez um ponto baixo e uma correntinha, correto? Eu venho com a agulha, atravesso aqui, puxo lá atrás o fio e faço um ponto baixíssimo, tá? Fechamos essa segunda volta. E agora, eu preciso vir aqui para esse meiozinho aqui, esse espaço, para fazer 2 pontos altos aqui dentro. Então, eu vou vir com a agulha aqui, ó, em cima dessa primeira correntinha de separação, atravesso ela, pego o fio lá atrás, faço um ponto baixíssimo e volto aqui dentro desse espaço com a agulha, pego o fio lá atrás, puxo, fica 2 correntinhas e aí eu faço um ponto baixo e uma correntinha para subir o próximo falso ponto alto dessa volta. Vou fazer o segundo ponto alto aqui dentro, conforme eu falei, então volto aqui com a agulha e faço mais um ponto alto. Desse jeito, tá? Agora eu vou fazer um ponto alto em cima desse ponto alto de base. Tá? E aí vou completar 3 pontos altos a cada espaço desse. Irão ficar 2 pontos altos dentro do espaço e um em cima do ponto. Então, eu vou repetir assim por todos os outros pontos altos.
Então, vamos lá. Vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro desse espaço. E um ponto alto em cima desse ponto alto, ok? Essa vai ser a sequência, né? Vocês vão fazer 3 pontos altos para cada bloquinho desse aqui, para cada intervalo desse, tá? Vamos dar a volta toda e nos encontramos aqui. Cheguei aqui no final dessa volta. Esse último ponto aqui, que a gente vai trabalhar ele em cima do ponto alto, eu vou mostrar para vocês, principalmente para quem é iniciante. Eu sempre mostro nos vídeos que esse último ponto aqui, como eu passo a alcinha lá para trás, ele fica diferente dos demais, né? O lugar onde a gente coloca o ponto. Como aqui ficou bem apertado, devido a essa alça que a gente passou para trás, eu pego o fio, esse último ponto, eu faço ele atravessando esse falso ponto alto, tá? Então, eu faço da seguinte maneira, ó. Eu pego aqui, atravesso ele pela frente, pego o fio lá atrás, posiciono ele para ele ficar bem centralizado e não ficar nem muito para cá e nem muito para cá. Tá? Então, é aqui que eu trabalho esse último ponto, pegando ele pela frente, desse jeito, tá? Agora, vamos tirar a alça da agulha e vamos fazer a passagem da alça novamente lá para trás. Pula o primeiro e vem no segundo com a agulha de trás para frente, pegando essas 2 alcinhas de cima. Passo essa alça aqui, ó, pego ela e passo aqui para trás, tá? Passei a alça, tá? Deixa eu ajeitar aqui na frente. Desse jeito, tá? Já ajeitei, ó, ficou arrumadinho. E volto aqui no mesmo lugar que eu passei a alça para trás. Eu volto com a agulha aqui, pego o fio lá atrás novamente e faço um ponto baixo e uma correntinha para subir o próximo falso ponto alto dessa volta. Agora, a gente vai fazer 2 correntinhas de separação. Vamos pular um ponto de base. Vamos vir no segundo aqui, ó, e fazer um ponto alto. 2 correntinhas de separação, pula um ponto de base, vem no outro e faz um ponto alto. 2 correntinhas de separação, pula um ponto de base, um ponto alto, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, vai ficar assim. Essa vai ser a sequência, vamos dar a volta toda e nos encontramos aqui. Bem, cheguei aqui no final e aqui a gente vai fazer o fechamento da próxima. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês conferirem, tá? Se vai ficar com 21 quadradinhos desse daqui. Porque aí a próxima volta a gente vai fazer um ajuste para poder sair do ímpar e voltar para o par, tá bom? Então, vou fechar aqui, como eu terminei em correntinha, vou fechar aqui em cima do ponto baixo, tem a correntinha que a gente subiu, a gente vai atravessar aqui, ó, a agulha, puxa o fio lá atrás e faz um ponto baixíssimo. Tá? Fechamos a volta. E agora a gente vai em cima dessa correntinha, igual a gente fez na volta anterior, a gente vai atravessar. Pega o fio lá atrás, faz um ponto baixíssimo para poder chegar nesse meio aqui, nesse espaço. Volta aqui dentro, pega o fio lá atrás novamente, faça um ponto baixo e uma correntinha para subir o primeiro ponto dessa volta. E agora a gente vai fazer mais um ponto alto aqui dentro, nesse espaço, igual foi da volta anterior, e um em cima, da mesma maneira, tá? Porém, quando chegar lá no final, tá? Você pode fazer isso no início, mas eu vou fazer no último ponto. Quando a gente multiplicar 3 por 21, que crochê tudo é cálculo, né? Pra gente poder fazer o acabamento certinho. Quando você multiplicar 3 por 21, vai ficar 63 pontos. E eu preciso de um número par para poder fechar a próxima volta. Então, no último desse aqui nesse último, eu vou fazer, ao invés de 2, eu vou colocar 3, tá? Só para vocês ficarem atentos e não pular essa parte, porque na outra volta vai dar errado, tá ok? Então, vamos lá. Vou fazer assim, 2 pontos altos aqui dentro e um em cima, exceto no último, tá? Ó, e um em cima. Então, eu vou dar a volta todinha. Quando chegar aqui, a gente volta para fazer junto essa parte, tá? Prontinho, já fiz aqui a volta toda. E esse último quadradinho, conforme eu falei com vocês, já tem 2 pontos altos. Agora, eu vou colocar mais um aqui dentro. E um atravessando daquela forma que eu expliquei na volta anterior, tá? Aqui, ó, ok? Peguei ele aqui e ficou já certinho, ajustadinho aqui pro meio, tá? Ok?
Agora vamos fazer a subida da próxima. Então, essa volta aqui, o total de pontos ficou com um total de 64 pontos. Então, a gente vai subir a próxima daquele jeito, pegando no segundo ponto a alcinha de trás para frente. Passo essa alça lá para trás. Ajusto aqui na frente, arrumo, né, os pontos. E volto aqui no mesmo lugar que eu passei a alça. Pego o fio lá atrás, faço um ponto baixo, uma correntinha para subir o próximo ponto alto. E vou fazer 2 correntinhas de separação, pulo um ponto de base, venho no outro, ponto alto. 2 correntinhas de separação, pulo um ponto de base, venho no outro, ponto alto, tá? Sem segredos. Desse jeito que a gente fez da mesma forma que a gente fez a volta anterior, né, de quadradinhos. Pulo o ponto de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Ok? Vamos fazer assim por toda a volta. E no final, essa volta aqui vai ficar com 32 quadradinhos desse aqui. Então, a gente se encontra aqui. Cheguei aqui no final dos 32 quadradinhos, né? E vamos fechar e subir a próxima volta. Vou fechar da mesma maneira. Tem um ponto baixo, tem a correntinha de cima. Vou atravessar a agulha aqui. Pego o fio lá atrás. Pronto, fechei essa volta. Vou correr aqui em cima dessa correntinha com um ponto baixíssimo, ó. Ponto baixíssimo, venho aqui dentro, pego o fio lá atrás, faço um ponto baixo, uma correntinha para subir já o ponto alto dessa volta. E agora nós vamos fazer a mesma sequência, gente. 2 pontos altos aqui dentro e um ponto alto aqui em cima, tá? Dessa vez não vai ter ajuste, a gente vai fazer só isso mesmo. Então, vamos lá, segundo ponto alto e um ponto alto em cima, tá? Então, vai ser 3 pontos a cada quadradinho desse aqui. Vou fazer mais um. Só para mostrar para vocês como tá ficando. Ó. Tá bom? Aqui, ó. Se o de vocês estiverem subindo, emborcando, é só ir ajustando, tá? Esticando, que ele vai para o lugar. Esse fio é 100% algodão, mercerizado, e ele é ótimo para ir para o lugar depois, né? Para ele assentar. Tá ok? Então, vamos dar a volta toda e nos encontramos aqui. Cheguei aqui no final, vamos fazer a subida da mesma maneira. Vou fechar o último ponto aqui, né? Atravessando aqui ele pela frente. Pego e faço o ponto alto. E tiro aqui a agulha da linha, venho aqui no segundo ponto. Coloco aqui a agulha de trás para frente, venho aqui, pego a alça, passo lá para trás, arrumo os pontos aqui para ficar um do ladinho do outro. Volto com a agulha aqui no mesmo lugar que eu passei essa alça, pego o fio lá atrás, trago para frente, faço um ponto baixo e uma correntinha para subir o próximo ponto dessa volta. Vou fazer novamente 2 correntinhas de separação, vou pular um ponto de base e venho no outro e faço um ponto alto. 2 correntinhas de separação, pulo um ponto de base, venho no outro, um ponto alto, tá? Então, a sequência vai ser a mesma, igualzinha. Mesma sequência igualzinha. E no final, a gente vai ficar com 48 quadradinhos desse aqui. Tá ok? Então, vamos lá, vamos dar a volta todinha e nos encontramos aqui. Bem, chegamos aqui no final dessa volta e ele fica subindo um pouquinho, como se fosse um babadá, mas não tem problema algum, tá? A gente vai fechar aqui, ó, da mesma maneira, na correntinha em cima do ponto baixo, atravessando a agulha de cima para baixo, pego o fio lá atrás, faço um ponto baixíssimo. Venho aqui, vou correr a primeira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Venho aqui dentro, pego o fio e faço um ponto baixo, uma correntinha para subir. O primeiro ponto alto dessa volta. E vou fazer mais um ponto alto aqui dentro e um ponto alto aqui em cima. Porém, para a gente fazer um ajuste nessa volta, não ficar embabadado, tá? A gente tem que tirar esse babado aqui, ó. Então, como é que a gente vai tirar? A gente vai fazer um ajuste. Vamos fazer o próximo quadradinho, somente 2 pontos altos dentro, sem aquele em cima, tá? Então, vai ficar a sequência: um quadradinho com 3 e um quadradinho com 2, sendo os 2 aqui no meio. O de cima não faz. Então, venho no próximo quadradinho, faço 2 no meio,
e um em cima. No da frente, vou fazer 2 aqui dentro. Tá? Então, a sequência vai ser como se fosse 5 pontos, né? A cada 5 pontos. A cada 2 quadradinhos. Você faz a sequência novamente, ok? Então, eu vou fazer 2 agora e agora eu vou vir para aquele que tem 2 dentro e um em cima. E a próxima vai ser com 2 dentro. Ok? Olha como é que tá ficando. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa é a última volta da base. A próxima volta a gente vai começar já o acabamento, tá? Que vai ser os bicos de acabamento. Então, vamos dar a volta toda e nos encontramos aqui. Bem, cheguei aqui no final dessa volta. Olha como é que ficou, tá? Aqui, esse último, só para vocês conferirem. A gente tinha começado com 3, né? E esse último ficou com 2, então bateu certinho. Vamos fechar aqui essa volta. Passei, né? Ajeita. Vou ajustar aqui um pouquinho, tá muito folgada. E volto aqui no mesmo lugar. Pego o fio lá atrás, faço um ponto baixo e uma correntinha para subir o próximo ponto alto dessa volta. E agora eu vou fazer mais 2 pontos altos aqui, ó, um do lado do outro, tá? Em cada ponto de base, ó. Vão ficar assim, 3 pontos altos, contando com o primeiro que a gente fez aqui, o falso, né? Então, 1, 2, 3. Vamos fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3, 4 pontos de base e no quinto eu vou fazer um ponto alto. 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. E aqui no mesmo lugar que eu fiz esse ponto alto, eu vou fazer outro ponto alto. Vai ficar assim, ó. Desse jeito. Mais 4 correntinhas. Vou pular 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. No quinto, eu vou fazer um ponto alto. Do lado, vou fazer mais outro ponto alto. E do lado, vou fazer mais um ponto alto. Então, vai ficar 3 pontos altos. Aqui, ó. Como é que vai ser a sequência, esse início do acabamento? 3 pontos altos na sequência. 4 correntinhas. Pula 4 pontos de base no quinto de base. Pula 4 pontos de base. No quinto ponto, vai fazer um ponto alto, 4 correntinhas e no mesmo lugar outro ponto alto. 4 correntinhas, pula 4 de base e mais 3 pontos altos na sequência, tá? Então, essa vai ser a sequência, eu vou fazer assim por toda a volta. Vamos ficar com 10 desse aqui, ó, tá? Que aqui vai ser uma pétala do acabamento. Então, vão ser 10 desse aqui. Vamos dar a volta toda e nos encontramos aqui. Cheguei aqui no final, agora a gente vai fechar essa volta com um ponto baixíssimo aqui na correntinha de cima desse ponto, né? Ponto baixíssimo. Pronto, fechei. Agora eu vou tirar a agulha aqui da alcinha, dessa alça, vou vir aqui de trás para frente, pegar esse fio, passo lá para trás. Ó, desse jeito, tá? E agora eu vou voltar aqui na frente, no mesmo lugar onde eu passei o fio, vou pegar o fio lá atrás e vou fazer um ponto baixo. Não vou fazer correntinha de cima, porque aqui não vai ser ponto alto, aqui vai ser um ponto baixo, tá? E vamos fazer 3 correntinhas e vir direto aqui para esse meio, para esse espaço aqui, vou fazer aqui 12 pontos altos. Vou fazer aqui 12 pontos altos. Então, vamos lá, vou fazer 1, 2...
Pronto, fiz 12 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É bom conferir, tá? Sempre. E vou fazer mais 3 correntinhas. E venho aqui para esses 3 pontos altos aqui. O do meio, eu vou fazer um ponto baixo. Desse jeito, tá? Então, a gente fez a primeira pétala. Que agora a gente vai voltar na mesma sequência, tá? Vou fazer mais 3 correntinhas. E venho aqui para esse meio, direto, e vou fazer mais 12 pontos altos, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Não vou fazer aqui mostrando, só para o vídeo não ficar muito longo, mas vocês já sabem que agora é só fazer 12 pontos altos aqui, 3 correntinhas e um ponto baixo aqui no meio desses 3 pontos altos, tá? Vamos fazer assim por toda a volta e aí a gente se encontra aqui. Bem, cheguei aqui no final, agora a gente vai fechar aqui essa volta. Como? Eu vou colocar a agulha aqui na alcinha de trás, ó, desse ponto baixo aqui, inicial. Eu vou colocar a agulha aqui pegando a alcinha de trás. Pegando a alça aqui de trás, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Desse jeito. E agora eu vou vir pela frente aqui do ponto, ó. Vou atravessar aqui o ponto pela frente. E vou fazer um ponto baixo para subir o próximo ponto da última volta. Dessa volta, tá? Vou fazer 2 correntinhas. E agora, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer 3 pontos altos agarradinhos. Faço meio ponto alto, laço, venho no segundo. Faço meio ponto alto, laço, venho no terceiro. Faço meio ponto alto, ó. Passo duas alças, na verdade, né, de cada ponto. Pego tudo e passo tudo de uma vez, tá? Desse jeito. Agora, eu vou fazer uma correntinha. E vou vir no quarto ponto alto aqui, ó, e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. Venho no próximo, um ponto alto, uma correntinha. No próximo, um ponto alto e uma correntinha de separação. No outro também. Até chegar aos 3 últimos lá, tá? Ponto alto e uma correntinha de separação. Mais uma correntinha de separação. E agora chegou aqueles 3 finais, tá? Vou fazer laçar, vou lá embaixo, puxo o fio, passo em 2 alças, reservo. Pego o fio, vou lá embaixo, passo em 2 alças e reservo. Pego o fio, vou lá embaixo, pego em 2 alças e reservo. E agora pego e passo todas, tá? E vou fazer 2 correntinhas. E venho aqui nesse ponto e faço outro ponto baixo, tá? Desse jeito, ó, como é que vai ficar. Olha como é que vai ficar. Esse primeiro aqui, vão ficar 3 pontos altos agarradinhos, tá? Aqui eu vou dar uma correntinha de intervalo de separação entre um ponto alto e outro. E os últimos 3 também vão ficar agarradinhos. Tá ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou fazer, para passar de uma pétala para outra, vou fazer 2 correntinhas e um ponto baixo aqui centralizado, tá? Aqui no meio, em cima desse outro ponto alto que já tem aqui, da volta anterior. Vamos de novo. Vou fazer 2 correntinhas. Agora eu venho aqui no primeiro ponto, pego, passo 2 alcinhas, laço, vou no segundo ponto, passo 2 alcinhas, laço, vou no terceiro ponto, passo 2 alcinhas, laço e passo tudo de uma vez e faço uma correntinha. Agora eu venho aqui e faço um ponto alto em cima de cada ponto de alto de base, com uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha de separação. Tô fazendo mais rapidinho pra gente acelerar, tá? Pra não ficar muito longo o vídeo. Uma correntinha de separação. E agora eu já cheguei aqui nos últimos 3, que é aquele que eu vou fazer. Pego lá, passo 2 alcinhas, laço, volto lá, pego no terceiro. No segundo, passo 2 alcinhas, reservo. Vou no último, pego, passo 2 alcinhas, reservo. E agora eu vou pegar, vou laçar e passar em todas, pra juntar todos os 3, ok?
2 correntinhas de separação e assim eu vou continuar fazendo um ponto baixo em cima desse ponto baixo que tem aqui, né? Já. E vai ficar assim, ó, as pétalas, tá vendo? Fica um resultado muito bonito, tá? Vamos dar a volta toda e nos encontramos aqui. Bem, já terminei aqui essa volta. Olha como é que ficou, tá? Se ficar enrugadinha, dá uma esticadinha, porque vai pro lugar direitinho. Vai ficar tudo certinho aí, tá? Agora eu fiz as últimas 2 correntinhas. Agora eu vou cortar o fio. Vou pegar minha agulha de tapeceiro. Aí eu faço assim meu arremate, tá? Eu venho aqui, ó, nesse último ponto baixo, de trás pra frente. Eu sempre gosto de mostrar o arremate, embora vocês já devem ter um jeito já de fazer, porém eu gosto de mostrar porque tem muito iniciante, né, que assiste aqui meus vídeos. Então, depois que eu passar assim, ó, o primeiro ponto, de trás pra frente, eu venho aqui nessa última correntinha aqui. Vou atravessar ela pra baixo assim, ó. Pronto, fechei. Vou dar uma ajeitadinha pra não ficar enrugado aqui. E agora eu venho nesse ponto baixo, né, nesse ponto baixo aqui inicial, e jogo a agulha aqui embaixo, ó. Atravesso ele. Ó, atravesso ele jogando ele pra trás, o fio. Aqui eu deixo o fio aqui atrás. Eu vou jogando aqui, ó, pra baixo desses pontos altos aqui. Pra eu arrematar depois, no final. Sem repuxar muito, tá? Pra não dar defeito aqui nessa parte do final. Pronto. Agora eu vou vir com fio prata, né? Alumínio, fio encanto. Vou deixar um cabinho aqui pra gente poder depois botar na agulha pra arrematar. Venho aqui num ponto, vou vir aqui mais ou menos. Vou começar aqui, ó, dessa parte aqui, tá? Antes dos 3 juntinhos aqui. Vou botar aqui na correntinha de cima, ó, na correntinha de separação, a agulha de cima pra trás, ó. E pego o fio aqui. Atravessei bem no meio da correntinha, tá? E agora, eu só posiciono, não faço nó inicial, mas se você estiver acostumado a fazer nó inicial, pode fazer tranquilamente. Eu só posiciono mesmo e fico segurando, tá? E agora, volto aqui, ó, na frente da correntinha, pego o fio lá atrás e faço um ponto baixo, desse jeito. Ele tá solto, depois a gente vai arrematar e ele vai ficar presinho, não vai ficar aparecendo defeito aqui na frente, tá? Vou fazer 3 correntinhas. Pronto, 3 correntinhas. E venho aqui nesse meio aqui, ó, antes do ponto baixo. Aqui. E faço um ponto baixo. Agora, direto, sem correntinha de intervalo, separação, eu vou fazer um ponto puff pegando aqui, ó, no mesmo lugar que eu fiz esse ponto baixo aqui, tá? Eu vou lá embaixo, ó. Vou vir aqui no mesmo lugar. Vou passar por cima desse outro, tá? Pego o fio lá atrás, trago aqui pra frente, dou uma esticadinha, tá? Pra dar aqui a altura, ó. Faço uma esticadinha, laço novamente. Vou lá embaixo. Pego o fio lá atrás, outra esticadinha. Vou laçar. Vou lá de novo no mesmo lugar. Pego o fio lá atrás, dou 3 laçadas já, tá? E vou pegar o fio e vou passar por todas, ó. Todos, até o último. Tá? Até a última correntinha, que é essa aqui, ó, essa primeira. E faço uma correntinha pra fechar. Desse jeito, tá? Ele vai ficar um puff alongadinho. Ok? E aqui eu venho aqui nesse espaço do ladinho e faço um ponto baixo. E agora eu vou fazer 3 correntinhas e venho pra esse próximo espaço aqui. E faço um ponto baixo. 3 correntinhas. Venho no próximo espaço e faço um ponto baixo. Deixa eu mostrar rapidinho como é que tá ficando, ó. Vou seguir aqui, tá? 3 correntinhas. Venho no espaço, ponto baixo. 3 correntinhas.
Vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse espaço aqui vai ser o meio, tá? Dessa pétala. Então, aqui a gente vai fazer um ponto baixo, 3 correntinhas, e aí a gente vai voltar no mesmo lugar, ó, fazer outro ponto baixo, e vou fazer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, e volto no meio, vai puxando pro ladinho aqui, ó, que eu vou voltar no mesmo lugar e fazer mais um ponto baixo, tá? Vai ficar assim, ó, uma pontinha, um biquinho, ó. 3, uma de 5, e agora outra de 3, mais uma de 3, 1, 2, 3, e volto no mesmo lugar, ó. E agora faço 3 correntinhas e pulo pro espaço do lado, tá? E agora deixa eu mostrar como é que ficou essa ponta aqui, ó, esse detalhe aqui do bico, tá? Ó, ficou 3 correntinhas, aí prendi com um ponto baixo, depois eu fiz 3 correntinhas, depois eu fiz um ponto baixo, 5 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. Então, aqui dentro desse espaço, vão ficar 4 pontos baixos, tá? Vai ficar bem apertadinho, mas é para dar esse detalhe aqui do bico. Então, vamos seguir. 3 correntinhas, um ponto baixo, no próximo espaço, 3 correntinhas, ponto baixo no espaço, 3 correntinhas, vai pular esses 3 agarradinhos aqui, vem aqui pro espaço, e agora sem correntinha, laço e vou aqui embaixo, pego o fio lá atrás, subo, reservo, laço de novo, pego o fio lá atrás, subo e reservo, vai ajeitando assim pro fio ficar juntinho, laço novamente, vou lá embaixo, pego o fio, e agora tem 3 laçadas aqui na agulha, pego o fio e passo em todos. Até na última, até na primeira aqui, tá? Dou uma ajeitadinha aqui nos fios e faço uma correntinha para fechar esse puff aqui, tá? Venho aqui na lateral e faço um ponto baixo. E 3 correntinhas para começar tudo de novo, tá? Venho no espaço e um ponto baixo. Deixa eu mostrar para vocês como tá ficando. Ó. Tá? Eu já fiz uma pétala toda aqui, ó. Beleza? O pufinho tá ficando por cima, né, daquele ponto baixo. E aí agora a gente vai fazer essa sequência, né? Então vamos dar a volta toda e nos encontramos aqui. Então eu cheguei aqui no final do acabamento, né? Fiz as últimas 3 correntinhas, né, aquele último ponto baixo e as 3 correntinhas. Vamos finalizar aqui essa última volta. Então, se você já chegou comigo aqui até essa parte, que é o final, eu te peço aquele joinha, aquele like aqui no vídeo, que assim o YouTube vai entregar para mais pessoas esse conteúdo. Eu te peço também, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, no Facebook, WhatsApp, tá? Fiquem à vontade para compartilhar, que assim você ajuda aqui o canal e também a levar mais conteúdo para outros artesãos, principalmente agora nessa época de Natal, né? Conforme eu mostrei para vocês esse modelo aqui feito nas cores de Natal. E se você quiser também fazer esse modelo e mostrar pra gente, você pode me marcar lá no meu Instagram. Eu divulgo lá nos meus stories, eu também tenho um Instagram que é de repostar trabalho de vocês, de outros artesãos que também tenham interesse em divulgar o seu trabalho. Ah, e também venha para os nossos grupos, né? Grupo do Facebook, grupo do Telegram, tá bom? Lá também você pode divulgar o seu trabalho. E se você tiver alguma dúvida, se você estiver procurando algum passo a passo que não acha, pode compartilhar lá nos grupos, porque todo mundo lá se ajuda, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer o arremate agora. Eu vou cortar ele um pouquinho grandinho, tá? Pra gente poder passar a cola nele. Agora eu venho aqui, tiro aqui da agulha. E agora a gente vem aqui, ó, no primeiro ponto baixo. Vou atravessar de trás pra frente, tá? Pegando assim. E vou pegar nessa última correntinha. Assim, ó. Na alcinha de cima pra baixo. E agora eu vou vir aqui embaixo, ó, desse ponto e vou jogar ele lá pra trás, tá? Pronto, já fechei. Agora eu vou vir aqui atrás, vou virar aqui o trabalho. Eu vou voltar por essa correntinha aqui e eu vou colar ele aqui embaixo, tá?
Aqui na hora de passar pra cá, eu não puxo muito não. Pra não repuxar aqui, ó, trabalho aqui por cima, tá? Então ele vem aqui bem escondidinho aqui por cima dessas correntinhas. E agora eu vou jogar ele pra cá. Vou pegar aqui um fio de algodão aqui embaixo, ó. E agora, como eu já cheguei aqui, eu vou jogar ele aqui pra baixo, tá? E vou colar. Ó, vou jogar ele aqui pra baixo. E vou jogar uma cola aqui, ó, pra colar o fio aqui embaixo nesse fio de algodão, tá? Aí você pode usar a cola universal, só que eu vou usar a cola jeans. Essa cola jeans aqui, ela cola tudo. Pelo menos assim, tudo que eu trabalho, ela cola. E é bem segura. Então eu vou aqui jogar aqui embaixo, ó. Vou jogar mais um pouquinho aqui embaixo, ó. Onde o fio tá encostado aqui. Esse fio aqui, ele escorrega muito, né? Depois eu vou cortar essa pontinha aqui, ó, no final, tá? Deixa eu esperar só secar. Bem, agora vamos iniciar o ponto correntinha, que é aquele ponto que fica em volta aqui, ó, dessas voltas preenchidas de pontos altos, tá? Pra fazer ele, eu coloco aqui a agulha em qualquer pontinho desse aqui, tá? Desse jeito, ó. E puxo o fio aqui de trás, sem fazer nó inicial, tá? Pra não ficar aquele nó atrás. Então, eu vou só puxar o fio e vou posicionar ele aqui, ó. Vou segurar ele, tá? Ó, aqui a gente tem que só controlar a mão pra começar, depois fica mais fácil, tá? Então, eu tô segurando o fio aqui atrás e tô com a salsinha aqui na frente. Agora, eu venho no próximo ponto, puxo o fio lá atrás e faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto da frente, puxo o fio lá atrás e faço ponto baixíssimo. Coloco a agulha no ponto da frente, puxo o ponto lá de trás, faço um ponto baixíssimo, pego a agulha, puxo o fio lá de trás e faço um ponto baixíssimo. Então, vai ser esse acabamento aqui, ó. Vou ajustar aqui um pouquinho esse início, né? Ó, vai ser assim, tá? Esse aqui é o ponto correntinha, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, só isso por toda a volta, ó. Pego lá atrás, trago pra frente, faço um ponto baixíssimo. Ok? Vou fazer mais um pouquinho pra vocês verem como é que fica. Muito fácil, tá? Aqui o importante que eu sempre falo em todos os vídeos que tem essa parte aqui, né, esse acabamento, é que não pode fazer muita força aqui, tá? Não pode apertar muito, porque senão ele vai repuxar nessa parte, tá? Então, como é que eu faço ele? Eu faço um pedaço e venho e, além de eu deixar a mão um pouco mais leve para puxar essa parte aqui, para fazer esse ponto baixíssimo, eu também faço um pedaço e dou uma puxadinha para ir pro lugar. Faço mais um pedaço e dou mais uma puxadinha, tá? Para poder ficar bem retinho. Então, eu vou fazer todos esses pontos e a gente se encontra aqui. Cheguei aqui no final. Esse aqui vai ser o último ponto que a gente vai fazer, tá? Dessa parte até aqui a gente vai fechar na agulha de tapeceira. Então, a partir daqui eu já vou cortar. E vou puxar desse jeito, tá? Coloco aqui na agulha. E vamos fazer essa última correntinha na agulha, tá? Aqui, puxa aqui um pouquinho, porque ele tá frouxinho aqui na frente. Puxa aqui pra ajustar. Agora eu vou vir aqui, ó. Eu segurei ele aqui atrás, tá? Só pra ele não soltar, porque ele tá solto, né? Totalmente solto. Então, eu venho com a agulha aqui, ó. Nesse sentido, ó, gente, ó. Pego assim, passo a agulha aqui. Puxo. Venho aqui no meio dessa correntinha, desse anelzinho aqui, ó, dessa alça. E jogo a agulha aqui pra trás, ó. Pronto, fechamos a última correntinha, ok? Ficou perfeito, certinho, ó. Agora eu venho aqui atrás, tiro da agulha. Já vou jogar um pinguinho de cola aqui, nessa parte aqui do fio de algodão. E vou dar um laço aqui em cima dessa cola. Desse jeito, ó. Agora eu coloco na agulha. E eu vou vir aqui assim, ó, com a agulha, ó, atravessar esse fio aqui. Já joguei um pouquinho de cola só pra colar, ó, onde ele estiver encostando, tá? Vou fazer isso mais umas 3 vezes. Aí fica a critério de vocês, se vocês quiserem fazer só uma, tá?
ele cola da mesma forma. Só porque eu gosto de deixar bem seguro. Vou botando cola e vou passando, ó. Agora eu venho aqui no outro. E aí eu atravesso tudo até esse aqui, ó. Que é o de algodão, tá? E agora eu faço assim, ó. Levanto e jogo a cola lá por baixo do fio de algodão. E jogo aqui por cima também. Eu molho bem essa parte aqui que eu vou cortar o fio, tá? Corto o fio. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E agora a gente vai fazer o segundo alinhavar, né? A gente vai fazer agora o alinhavar agora nessa parte. Eu não vou filmar, mas é igualzinho. Você coloca o fio do mesmo jeito e a gente vai arrematar do mesmo jeito, tá? E aí eu volto para mostrar como é que ficou a peça pronta para vocês. Vou subir a câmera para mostrar para vocês como é que ficou, mas lembrando que se você quiser que eu venha em outro vídeo para mostrar como é que eu faço o cálculo dele, tá? O cálculo de valor para precificar o mini suplá, é só vocês comentarem aqui embaixo para mim, que aí eu gravo outro vídeo, faço o peso, faço a medida e o cálculo do valor para vocês, um cálculo para auxiliar, tá bom? E aí já aproveito e respondo as mais perguntas que tiverem aqui nesse vídeo a respeito dele, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bem, tá aqui a peça prontinha, concluída. Se você fez a sua também, não esqueça de me marcar lá no Instagram para poder eu compartilhar o trabalho de vocês. E também esqueci de falar, né, gente? Quem chegou aqui, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações, que é aquele sininho, né, que fica lá na hora que você bota lá a opção todas, que aí o YouTube vai te avisar toda vez que eu trouxer videoaula nova por aqui, tá? Porque eu trago aqui toda semana, passo a passo e também vídeo de dicas, tá? Então, se você ainda não conhece meu canal, dá uma olhada na playlist que eu tenho, sempre eu deixo aqui no primeiro comentário a playlist de suplá que eu tenho aqui, que tem várias peças aí, tem muitos vídeos de suplá. Compartilhe esse vídeo também, fique à vontade e espero todos vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!